24, o Evangelho segundo o doutor Lucas, capítulo 24, versículo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 5. Eu vou ler o versículo todo, mas o que me importa pensar esta noite é a parte final. Versículo 5 diz assim, na NVI: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram, essa parte que vem agora que eu quero meditar com você: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? Amados, hoje nós vamos aqui meditar sobre isso. Nós servimos a um Deus que não está entre os mortos, nós servimos a um Deus que está entre os vivos. Ele vive, Ele reina, Ele comanda, Ele está ativo. Amém? Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Feche seus olhos, vamos orar, pedir inspiração a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, mesmo uma pequena frase, muito rica, e nós queremos meditar, Senhor, naquilo que o Senhor plantou no meu coração, porque cremos, Senhor, creio, e nós cremos também, que é a tua direção para nós esta noite. Então nos ajuda, Senhor, a interpretar, a pensar, a meditar. Veja o nosso coração, Senhor, esta noite, e fale conosco de acordo com a nossa necessidade e, sobretudo, de acordo com a tua vontade. Que o Senhor possa ser exaltado através da tua palavra, e que nós hoje tenhamos um encontro com o Senhor, sabendo que o Senhor está entre os vivos e não entre os mortos. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. 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 Aquelas mulheres foram ao templo, não foram ao sepulcro, procurar Jesus no lugar de mortos, e foram surpreendidas com essa frase: por que vocês estão procurando a Jesus no meio dos mortos? Por que vocês estão procurando alguém que está vivo entre os mortos? Por que vocês estão no lugar errado, procurando de maneira errada a pessoa certa? Por quê? E aí eu fiquei pensando sobre isso e comecei a tecer alguns pensamentos que eu queria compartilhar com você. Eu creio, irmãos, que nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas sentem um enorme vazio dentro delas. Muitas pessoas que eu conheci, que eu conheço, sentem um enorme vazio dentro delas. Aliás, o ser humano já foi criado com esse vazio. O ser humano já vem de fábrica, já vem do útero da mãe com uma necessidade, com um vazio, com uma necessidade de busca. Essa necessidade, essencialmente, esse vazio, essencialmente, é a necessidade da busca do divino, de Deus. Essa atração pelo divino, essa atração pelo sobrenatural. O ser humano, ele é inclinado para o sobrenatural. Os que se confessam ateus certamente tiveram várias decepções nas suas experiências, sejam elas quais forem. Mas o ser humano, ele é decididamente, naturalmente inclinado para o sobrenatural, mesmo que seja um paradoxo esse naturalmente inclinado para o sobrenatural. O fato é que a gente já sai de fábrica, já nasce, já aparece como sendo um quebra-cabeça, faltando uma peça. Falta uma peça. E a gente vai desenvolvendo a nossa existência, a nossa infância, a nossa personalidade, o nosso caráter, e todas as peças vão encaixando, mas falta uma. Existe um vazio. E esse vazio às vezes é bem preenchido, ou às vezes algumas pessoas ficam com esse vazio por muito tempo. Há algumas pessoas que infelizmente vivem com esse vazio a vida inteira. E é preciso descobrir o que preenche esse vazio. É preciso e é possível descobrir o que preenche esse vazio. Eu diria para você que mesmo alguns cristãos que conhecem a chave, que conhecem a resposta para esse vazio, que conhecem em tese como completar esse vazio, mesmo alguns cristãos se sentem vazios. Ou pelo menos em alguns momentos da vida sentem um vazio que não era para sentir.
E eu não queria que você se condenasse por isso, porque eu creio que isso é comum a todos nós. Em alguns momentos da vida nós sentirmos um vazio. E eu diria que é uma fragilidade das nossas, entre tantas outras. Mas eu queria mostrar para você que não é necessário a gente conviver com esse vazio. Não é bom, não é razoável que a gente que conhece a palavra da verdade, a gente que sabe que existe alguém que pode nos preencher, sabe que aquele que nos criou é exatamente quem tem a resposta para o nosso preenchimento. Nós que temos essa ideia em teoria, não é razoável que a gente não pratique, não é razoável que a gente não vivencie, não é razoável que a gente viva com um imenso vazio, com um imenso buraco dentro da gente. Eu diria para você que é preciso muita determinação, é preciso muito discernimento, muita força para a gente buscar preencher alguns vazios da nossa vida. E aí eu elenquei aqui alguns passos, alguns sentimentos que nós precisamos ter, algumas tomadas de posição que nós precisamos dar para que esses vazios sejam preenchidos. A primeira delas é um relacionamento pessoal com Cristo. E o que é isso? O que será um relacionamento pessoal? Eu penso, amados, e ao elencar isso, eu estou raciocinando que nós, como mortais, como seres humanos, e isso inclui também a nossa cristandade, a maneira como a gente entende a cristandade, o cristianismo, nós somos muito bons em teorias. E na prática nós temos uma dificuldade muito maior do que nós pensamos ter na teoria. Na prática, na vivência, quando a noite chega, quando a porta do quarto é fechada, quando o desafio vem, quando a crise vem, é que a gente se vê carente, é que a gente se vê com o eco, com o vazio, com o espaço a ser preenchido. Talvez nós já tenhamos proposto termos um relacionamento pessoal com Jesus. A gente sabe que é necessário ter um relacionamento pessoal com Jesus, mas o que é isso? Relacionamento pessoal é uma conexão, é um trato, é uma comunicação, é um envolvimento. Não é algo eventual, mas é algo que abrange o dia inteiro, o tempo todo. Hoje eu lia algo sobre Lutero, e perguntaram a Lutero, um sapateiro perguntou a Lutero, quando esse sapateiro se converteu, como é que ele devia se comportar agora que ele se tornou um cristão? E Lutero então respondeu para ele: olha, você agora se tornou um cristão, já que você é sapateiro, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. Ou seja, Lutero estava ensinando o que a Bíblia ensina, que cristianismo, relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, é algo para ser vivenciado no dia a dia, é algo para ser vivenciado na prática. E o relacionamento, amados, que Jesus propõe, não é um relacionamento ocasional, virtual, esporádico, mas não, é um relacionamento de dia a dia, de você acordar e dar bom dia para o Senhor, de você pegar o ônibus e saber que Jesus está contigo, de você ir para o trabalho e se lembrar que foi Jesus quem deu o seu trabalho, Jesus quem fortalece você para trabalhar, Jesus é quem deu saúde para você ir, o Senhor é quem te sustenta, é o Senhor que vai te trazer para casa de volta, é o Senhor que é o teu Deus, e é preciso se relacionar com Ele. Ele é uma pessoa. Ele não é um estranho, ele é uma pessoa, e essa pessoa precisa ser próxima. Esse é que é o problema. Para se ter um relacionamento, nós estamos precisando nos aproximar de quem nós estamos nos relacionando. A gente tem muitos conhecidos, qualquer um de nós tem muita gente conhecida. Nós temos algumas pessoas que a gente acha que conhece, mas não conhece. E nós temos familiares e nós temos amigos. Nós temos pessoas com vários graus de relacionamento diferentes. Você não se relaciona com todos da mesma forma. Cada um tem uma particularidade, um grau de intensidade. Com cada pessoa você se relaciona de uma forma, mesmo você sendo o mesmo.
por afinidades, por intimidade, por confissões, por cumplicidade, seja lá que motivo for, ou por todos esses motivos, mas com cada um você tem um grau diferente de intimidade. E qual é o grau de intimidade que nós temos com Deus no nosso dia a dia? Esse é o pensamento que nós precisamos ter hoje. Essa é a avaliação que nós precisamos ter hoje. Que grau de relacionamento eu estou desenvolvendo com aquele que me salvou? Que grau de relacionamento, que grau de intimidade eu tenho para com aquele que se deu por mim, que me amou tanto, mesmo eu sendo tão errado, tão carente, tão fraco, tão incapaz, mas o Senhor me amou primeiro, diz a Bíblia. E que tipo de relacionamento eu estou devolvendo a Ele, estou tendo com Ele? Que tipo de, entre aspas, no bom sentido da palavra, que tipo de amizade, de envolvimento eu estou tendo com aquele que me chamou para ser seu filho? Você entende que Deus chamou você, escolheu você para ser filho de Deus? Se você entende isso aí, dê um glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos desenvolver então um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial. Eu não vejo A Fazenda, não vejo Big Brother. No início eu até via porque eu achava que a ideia era interessante, de fazer um zoológico humano, mas na verdade esse zoológico humano é um zoológico erótico humano, então eu me abstive de ver. Mas hoje eu estava vendo televisão à tarde e estava vendo um tipo de noticiário, e aí passaram algumas informações sobre esse reality show, A Fazenda. E aí eu percebi, em menos de 5 minutos que ficou ali, trazendo as informações do que está acontecendo lá, eu percebi ali, rapidamente, a nível antropológico mesmo, a nível de comportamento, é fácil você perceber que as, entre aspas, amizades, o relacionamento, entre aspas, entre as pessoas, é extremamente superficial, interesseiro, sazonal, às vezes patológico, é um relacionamento muito estranho. E aí você passa a tirar a amostragem de que algumas pessoas se relacionam com outras de uma maneira extremamente frágil. E é mais complicado ainda observar que essa tendência da sociedade, que não se evidencia só num programa de TV, mas no dia a dia, a gente vê que as amizades cada vez ficam mais enfraquecidas, mais distantes, menos presentes. A gente vê que essa frieza vai chegando até o nosso relacionamento com Deus. Mas amados, o seu relacionamento com o Criador, com o Salvador, com o Deus que é amor, com o Deus que é justiça, com o Deus que provê tudo, precisa estar muito, mas muito, mas muito além do relacionamento que você vem a ter com qualquer outra pessoa. Sabe por quê, amados? Aonde ninguém está contigo, Deus está contigo. Aonde mais ninguém estiver, Deus estará lá. Na hora em que todo mundo sumir, Deus vai aparecer. Deus não some. Então você precisa manter um relacionamento vivo. Além de Deus saber que você mantém um relacionamento vivo com Ele, é fundamental que você saiba que o teu relacionamento com Deus é vivo. Se o teu relacionamento com Deus for vivo, não haverá cultos frios, não haverá momentos de pânico, porque você sabe que está firmado na rocha que é Jesus Cristo, e você sabe que o teu maior amigo, com letra A maiúscula, está por perto, guardando você e consolando você. Então esse relacionamento só nos acrescenta, só nos faz bem. Deus tem muitos, entre aspas, amigos, muitos filhos. Ele não carece, Ele não é carente que nem a gente. Mas nós carecemos de ter um relacionamento aprofundado. Não se permita ter um relacionamento superficial com a pessoa de Deus. Aprofunde o seu relacionamento. Não busca um Deus morto, busca um Deus que está vivo e que reina. E se você crê, diga um aleluia. A questão é essa:
Onde você está buscando o Senhor? Onde? Em que local? Em que situação você está buscando o Senhor? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Para nós termos um relacionamento intenso com o Senhor, nós precisamos saber aonde nós estamos buscando. Assim como aquelas mulheres que buscaram de um lugar para um lugar onde ele já não estava mais. Isaías 55, versículo 6. Assim diz a palavra: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está o quê? Perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são o quê? Mais altos do que os seus pensamentos. Isaías, inspirado por Deus, está dizendo que Deus pensa e vê e planeja de uma forma diferente da gente. Deus pensa, vê e planeja em relação à nossa vida de uma forma diferente do que a gente pensa, sente, vê e planeja. Por isso eu preciso buscar a orientação, a vontade, o relacionamento com Deus para entender e interpretar o que está acontecendo na minha vida. E é interessante que o mesmo texto que diz que os pensamentos do Senhor estão muito acima da gente, que a vontade do Senhor está muito acima da gente, mas o mesmo texto, no contexto, diz que o Senhor está perto. Olha que interessante. O pensamento dele é mais alto que o nosso, mas a presença dele está próxima da gente. O Senhor não está longe da gente. O Senhor não está longe de você. Mesmo que você esteja vivendo um momento de deserto, um momento de solidão emocional, espiritual, ou até mesmo física, o Senhor não está longe, o Senhor está perto. E quando Ele está perto, Ele manifesta a sua vontade, Ele manifesta a sua direção. A questão é que às vezes nós buscamos o Senhor no lugar errado. Às vezes o Senhor está perto e a gente busca o Senhor longe, como aquelas mulheres que foram ao sepulcro buscar Jesus. Estava morto, pensaram elas, mas que Ele estava vivo. Aonde você tem buscado o Senhor? Tem pessoas que buscam o Senhor nos prazeres do mundo, que buscam ocupar esse vazio que é do Senhor nos prazeres do mundo. Eu não sei se você já ouviu, já conversou com gente assim, mas tem gente que se afunda, que se afoga, que se lança nos prazeres mundanos, que busca incessantemente, não sabe exatamente o que, porque sente um vazio e precisa tentar preencher esse vazio. E ela então busca preencher o vazio no lugar errado. Jamais vai ter o seu vazio preenchido. Há pessoas que buscam na bebida, por exemplo, e depois que a embriaguez passa, aí vem aquele momento de depressão e arrependimento e de um vazio mais profundo ainda, porque não há embriaguez que possa sustentar uma pessoa que precisa do sustento e da presença de Deus. Nenhum tipo de prazer secular, mundano, que transforma a personalidade vai cobrir a presença de Deus na vida de uma pessoa. Você entende isso aí? Dê um aleluia. Tem pessoas que só procuram Deus nos seus momentos de crise e dificuldade. Deus está nos momentos de crise e dificuldade? Sim. Mas é um relacionamento, se torna um relacionamento parcial, se torna um relacionamento interesseiro. A verdade, irmãos, é que quanto mais próximo nós estivermos do Senhor fora da crise, mais fortes
nós vamos estar para poder superar as crises quando elas vierem. Você entende isso aí? Dê glória a Deus. É preciso que a gente entenda isso, que nós não sejamos só daqueles que buscam a Deus em tempos de crise. Há uma terceira forma de tentar ocupar esse vazio que a gente tem na vida, é nas coisas que produzem vaidade. Eu ontem dei uma fugida no Norte Shopping à noite, atendi várias pessoas aqui na igreja à tarde, e depois disso fui no Norte Shopping resolver algumas coisas. E eu, como sempre, gosto muito de observar, e eu estava observando as pessoas passando, e o nível de vaidade de algumas pessoas. Algumas pessoas, elas usam a vaidade para se motivar a suprir alguma carência interior. Você percebe que é uma necessidade na ostentação, talvez a palavra certa seja essa, na ostentação de alguns atributos. Você percebe, só pelo andar, pela posição, pela forma como a pessoa age, se conversar você identifica melhor ainda, mas você percebe que algumas pessoas se vestem de vaidade para poder suprir um vazio. E não, amados, não há coisa no mundo que produza bem-estar a nível de visual que vá suprir o buraco, a lacuna, o espaço que é da divindade, que é de Deus, que é da presença de Deus. Você pode ter todos os atributos de beleza, de vaidade, você pode ser a pessoa mais arrumada, mais maquiada, mais papagaiada, pode ser uma árvore de Natal ambulante, mas você vai precisar da presença de Deus. Vai chegar em casa, vai chegar a hora de você tirar os cordões, de tirar a maquiagem, de tirar a roupa nova, e Deus vai estar lá com o seu vazio, com o seu espaço. Nós precisamos desenvolver essa saciedade de Deus, saciedade desse espaço. Tem pessoas que buscam saciar esse espaço na fama e no reconhecimento. Você já viu alguma pessoa fútil, realizada porque ficou famosa? Eu poderia aqui numerar algumas situações, mas não vou fazer para não causar nenhum tipo de outro pensamento. Mas a gente assistindo televisão ou lendo noticiário, a gente percebe que há tanta gente fútil que, se você espremer, não tem conteúdo algum, mas aqueles minutos de fama, aquela projeção de fama, aquela projeção de imagem, parece que é completa. Alguns jogadores de futebol da antiguidade, também da modernidade, mas para a gente poder comparar um pouco mais antigos, passam a viver com uma síndrome de quando eles eram apupados, ovacionados, quando eles eram exaltados, quando eles eram ídolos, e agora que eles saíram do futebol, já não tem mais dinheiro, já não tem mais a presença da torcida, a presença da idolatria. Algumas pessoas pensam em encher esse interior com a idolatria, com a fama, mas não há idolatria, não há fama que preencha o espaço que é de Deus. Os homens e as mulheres contemporâneos estão buscando outras coisas para preencher um vazio que só Deus pode preencher. É por isso que o nível de frustração às vezes é tão grande. Terceira pergunta que eu faço, terceira colocação que eu trago, é aonde você pode encontrar Deus? E essa resposta está em Jeremias. Abra comigo o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, versículos 12 a 14. Jeremias 29, 12. Onde buscar Deus? Já que Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos, já que Ele não está no túmulo, já que Ele está vivo, já que eu preciso ter um relacionamento com Ele, preciso desenvolver um relacionamento com Ele, aonde Ele está? 29, 12, diz assim: então vocês chamarão a mim, virão orar a mim,
e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A condição é essa, amados. A condição é buscar de todo o coração, de toda a intensidade, lançar-se de todo o coração, integralmente. 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Só até aqui. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Interessante que aquelas mulheres não encontraram o Senhor num túmulo, mas o Senhor, em Jeremias, diz que se deixaria ser encontrado por nós quando nós o buscarmos de todo o coração. A chave está aí, o segredo é esse. Eu preciso buscar o Senhor com integralidade, integralmente. Eu preciso me lançar nessa busca. E como eu faço isso? Primeiro ponto é através de uma invocação pessoal direta. Eu preciso chamar Deus, eu preciso buscar Deus. Você precisa fazer isso, é pessoal, é intransferível, ninguém pode fazer por você. Alguém pode orar por você, mas ninguém pode fazer com que você tenha intimidade com o Senhor, a não ser você mesmo. É preciso que você busque isso. Segunda forma é através de uma aproximação direta. Versículo 12 mostra isso. Através de uma aproximação direta. Eu preciso me aproximar de Deus e das coisas de Deus. Eu preciso ver Deus nas pequenas coisas da vida. Eu preciso ver Deus na natureza. Hoje choveu, e não foi São Pedro que mandou a chuva, foi o Senhor que mandou a chuva. E a chuva é necessária. Às vezes a gente reclama da chuva e às vezes a gente reclama do sol. Não é? O ser humano não é assim? Nossa, que sol, que calor é esse, gente? Não aguento. Aí o Senhor manda a chuva. Caramba, não para de chover. Aí vem o frio. Ah, que frio! Eu não estou aguentando. Vai lá para Curitiba, para Porto Alegre, para você ver como é que é bom frio. Carioca nem conhece o que é frio, a gente não conhece o que é frio. Nós somos eternos inconformados, eternos insatisfeitos. Mas nós precisamos aproximar de Deus e saber que tudo aquilo que Ele faz é bom. Tudo aquilo que Ele faz é bom. O seu dia de amanhã vai ser um dia bom, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Você recebe isso aí, diga amém. O que mais? Terceiro ponto, através de uma busca sincera do coração. Irmãos, cá para nós, estamos só nós aqui, né? Cá para nós, chega junto. Nós podemos ser muito mais profundos no nosso relacionamento com Deus do que nós somos. Todos nós, a começar em mim, nós precisamos ser mais profundos no relacionamento com Deus. A questão é que há uma distância entre o precisar e o querer. Quando a gente quer, a gente prioriza. Você hoje quis vir à casa de Deus, não quis? Amém? Você está aqui porque você quer ou não? Alguém aqui foi obrigado a vir à casa de Deus? Não. Nós viemos porque quisemos vir. Nós decidimos vir. E o relacionamento com Deus, pleno, sincero, de todo o coração, de todo o envolvimento, a dependência total de Deus, também passa pelo querer. Passa pelo momento da gente não retirar algo, entre aspas, das mãos de Deus, para nós próprios resolvermos da nossa maneira. É depender de Deus dia a dia. A razão pela qual algumas pessoas não podem encontrar Deus não está baseada no fato de ser difícil encontrar a Deus, mas está baseada no fato de algumas pessoas não procurarem a Deus de todo o coração. Ei, Deus não se esconde. Você pode repetir isso comigo? Deus jamais se esconde. Guarda isso no teu coração, né? Eu quero guardar isso no meu coração também. Isso na tese é muito fácil, na teoria é muito fácil de repetir,
e compreender. No momento em que a gente precisa, é mais complicado a gente trazer à tona. Mas compreenda, viva, para que no momento que você precisar, você traga isso à tona. Deus não se esconde. Nós nos escondemos de Deus. Aliás, nós pensamos que nos escondemos. Mas Deus não se esconde. Deus está dizendo assim em Jeremias: olha, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Sabe quando Deus se deixa ser encontrado? Hoje, que você está bem. Amanhã, que você estará bem. Depois da manhã, que bem você estará. Depois da manhã, no domingo, que você vai estar maravilhoso. Mas também no dia ruim. Deus não se esconde nos dias bons, e Deus também não se esconde nos dias ruins. Ele sempre está disponível e presente na nossa vida. A gente que pode encontrá-lo. Nós é que podemos abrir o nosso olho, o nosso coração, ou não. Só depende de como a gente vai se comportar. Eu quero concluir para encerrar, dizendo que se você ainda não se encontrou com Deus, provavelmente você está encontrando, aliás, está buscando da maneira errada. Se você não tem um nível de relacionamento que você gostaria de ter com Deus, pare para observar se você não está buscando se relacionar com Deus da maneira errada. Vou dar algumas sugestões de como se relaciona com Deus de uma maneira errada. Por exemplo, algumas pessoas acham que o favor de Deus são simplesmente os favores materiais. Algumas pessoas acham que só vão as únicas respostas que Deus dá são as respostas materiais, as respostas palpáveis, as respostas mensuráveis. Mas os valores de Deus estão muito acima disso. E enquanto seus olhos estiverem somente no que é material, talvez você não consiga descobrir um relacionamento imaterial com o Senhor, das coisas materiais e das coisas imateriais. Buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, ele existe, mas é invisível. E a sua justiça, a justiça de Deus, ela existe, ela é cumprida, mas ela muitas vezes é invisível. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Essas todas as outras coisas, algumas são invisíveis, por exemplo, os livramentos, mas outras são bem visíveis. São as coisas abençoadas que Deus nos dá. Deus nos sustenta o tempo todo, amados. Você hoje só está aqui porque Deus te sustentou. Só por isso. E a última coisa que eu queria que você saísse daqui com isso no coração é que o Senhor não está entre os mortos. Guarda isso no teu coração. O Senhor não está entre os mortos. Quando as crises chegam, quando os problemas vêm, quando o dia difícil chega, pode observar, aparece um monte de mortos perto da gente. Gente que é portadora de morte. Gente que está viva. Aparentemente, pelo menos viva. Opa! A luz também está viva. Gente que está viva, mas que a sua boca está cheia de morte. Morte de sonhos, morte da esperança, morte da decisão correta, morte da coragem, morte de uma boa palavra. Você às vezes já está difícil, já está carente, já está num dia ruim, e chega uma pessoa enviada de Satanás para tentar piorar ainda mais seu dia. Show! Sai para lá. Deus não está entre os mortos, Deus está entre os vivos, porque Ele está vivo, amados. Busca o Senhor não entre os mortos, mas busca o Senhor no meio dos vivos. Tem algum vivo aqui? Dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Busca o Senhor nas palavras de vida e não nas palavras de morte. Busca o Senhor naquilo que pode te dar esperança e não naquilo que derruba a tua esperança.
naquilo que te estimula e não naquilo que te atrapalha. Não busque a Deus naquilo que tenta matar você, porque Deus não está ali. Deus está aonde há estímulo, vida e vida em abundância para você. Você crê nisso e recebe isso? Digo amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Guarda esse teu coração, amado. Se chegar em dias difíceis, lembre-se que Deus é Deus de vivos, que Deus está entre os vivos. Amém? Feche seu coração. Feche seu coração não, feche seus olhos. Abre seu coração. Feche seus olhos, abre seu coração. Quero orar por você, sabe por quê? Para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus. Se você está vivendo um dia difícil, saiba que o Senhor está próximo, o Senhor está perto. O Senhor não se ausenta. Não ouça palavras de morte como sendo palavras de Deus. Infelizmente eu já vi algumas pessoas acreditarem que Deus fala palavras de morte em momentos difíceis. Satanás causa uma confusão tão grande que as pessoas confundem mesmo, as pessoas trocam. Mas aí você conhece a voz de Deus, então se sustente pelas palavras de vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá acesso. Nós temos acesso livre pelo véu que foi rasgado. Nós temos, Senhor, acesso ao Deus que está vivo, porque o Deus que está vivo mora em nós, habita em nós e se relaciona conosco. Senhor, nós queremos nesta noite, viemos aqui, Senhor, para ouvir Tua palavra nos exorta a termos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, mais intenso com o Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nesta noite nós possamos começar, nos despertarmos, para termos algo mais sólido com o Senhor, um relacionamento mais pessoal com o Senhor, mais abrangente, para que nós possamos reconhecer as Tuas mãos, a Tua voz, o Teu agir, a Tua direção, Senhor, em cada passo das nossas vidas, nos dias bons e nos dias difíceis também. Senhor, dá à Tua igreja maturidade, dá a cada um de nós, Senhor, maturidade para fazermos segundo a Tua vontade e não a nossa. Senhor, nós queremos ver a Tua mão muito além das coisas materiais, mas nós queremos, Senhor, principalmente as coisas do alto, como a Tua palavra nos ensina. Então que o Senhor possa nos levar além, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor, e que nós possamos desenvolver um estilo de vida, de ter contato e comunhão com o Senhor o dia inteiro, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Senhor, guarda o nosso coração, nos ajuda a crescer na Tua presença, a desenvolver isso, e leva-nos para casa, Senhor, para nossa família, com a Tua bênção, com a Tua proteção. Guarda-nos, Senhor, dá-nos uma noite excelente, dá-nos um dia abençoado, o dia de amanhã, os dias que virão, dá-nos um final de semana abençoado, Senhor, na Tua presença. Guarda as nossas vidas, guarda a Tua igreja, Senhor, guarda as famílias. Nós oramos assim em nome de Jesus. Receber a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, as consolações, a intimidade do Espírito Santo esteja sobre vós, amados do Senhor, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Vamos chamar a salva de palmas a Deus.